Mahabharata, volume 1, capítulo 46, a missão de Krishna, de paz. Missão de paz de Krishna. Um pouco depois do crepúsculo da manhã, bardos e brahmanas reuniram-se do lado de fora do quarto de Krishna e entonaram auspiciosos hinos védicos, conforme musicistas tocavam alaúdes e tambores. Dentro da câmara, Krishna já encontrava de pé e realizava seus rituais matutinos. Depois de haver se banhado e adorado o sol e o fogo sagrado, vestiu trajes amarelos de seda. Os criados do palácio ajudaram-no a se adornar com numerosas joias de ouro e pedras preciosas de valor inestimável. Enquanto mostrava seus respeitos aos brahmanas, presenteando-os com vacas e ouro em caridade, Satyaki adentrou o aposento. Krishna saudou alegremente e disse: Ó herói, peço-te a bondade de preparar minha quadriga. Tanto com armas ofensivas quanto defensivas, quero-a equipada. Duryodhana carece de qualquer escrúpulo, e o que também é verdade no concernente a Karna e Shakuni. Jamais um homem deve se descuidar em relação ao inimigo, mesmo se este for o mais fraco. Ao fazer de preparar a quadriga de Krishna, Satyaki incumbiu a alguns soldados que providenciaram um carro destinado a viagens velozes. O carro este possuidor de duas grandes rodas, similares ao Sol e à Lua. O veículo esplendia como fogo e era decorado por luas e estrelas, bem como as imagens de tubarões, animais terrestres e pássaros, e vários tipos de flores trabalhadas com pedras preciosas. A quadriga era revestida por pele de tigre e fileiras de pequenos sinos. Um alto mastro de lápis lazuli portava um grande pendão azul escuro brazonando com o emblema de Garuda. Os 4 cavalos de Krishna, Shaibya, Sugriva, Megapushpa, Balaraka, todos em armaduras, foram atrelados ao carro com arreios de couros ataviados de joias. Krishna deixou o palácio, subiu na quadriga com Satyaki. Seu quadrigário Daruka urgiu os cavalos. Conforme passavam, a multidão de cidadãos louvavam-nos sonoramente. Krishna viu à margem da estrada brahmanas, oferecendo-lhes adoração, enquanto recitavam musicalmente hinos sagrados dos Vedas. À medida que procedia ao longo da principal rodovia da cidade, o céu clareou-se e uma gentil brisa começou a soprar. Os deuses, Gandharvas e Rishis celestiais reuniram-se no céu, oferecendo orações. Os pandas e seus aliados seguiam a pé a quadriga que se locomovia lentamente, enquanto os cidadãos atiravam flores e arroz na estrada em frente à procissão. Búzios e timbales, trompetes e outros instrumentos se faziam ouvir de todas as direções. Quando Krishna chegou à saída da cidade, apeou. Yudhishthira abraçou, desejando-lhe sucesso, com lágrimas em seus olhos, disse: Algum vida por obséquio tem como a pisoteada fidalga que pacientemente aguarda o nosso retorno. Vivendo seus dias em agonia, ela que é sempre apegada à adoração ao Senhor Supremo, ela que em jejuns e atividades devocionais são a segunda natureza, ela que é a caridosa para com todos os seres, oferece-lhe nossos mais profundos respeitos. Ai de mim, quando poderei prestar algum serviço à minha mãe? Ó Madhava, peço-te a bondade de confortá-la e dizer-lhe tudo sobre nós. A última ocasião em que estiveram os Pandavas com Kunti fora quando se preparavam para aceitar o exílio. Ela os seguira ao longo da estrada, chorando, tropeçando devido à tristeza e à dor. Agora parecia que somente a poderiam ver após término da guerra, ou nunca mais. Cada um deles enviou-lhe uma mensagem através de Krishna. Yudhishthira continuou: Por favor, entrega também nossos cumprimentos ao nosso avô, Bhishma, e ao nosso professor Drona. O sábio Vidura, que possui limitado conhecimento, abraçando-os com afeição. Oferece a todos os curos, os mais velhos, nosso respeito e nosso amor. Yudhishthira enviou uma mensagem final a Dhritarashtra após o que circunambulou
respeitosamente Krishna com as palmas de suas mãos unidas. Em seguida, Arjuna aproximou-se para despedir-se. Depois de abraçar Krishna, ele disse: Ó Govinda, decidiu-se que nos demandarás metade do reino. O caso Duryodhana recusa, entretanto, hei de aniquilar os Kshatras. Inexistem incertezas acerca disso. Parte agora, ó Senhor, permaneceremos sempre a pensar em Ti, tudo se dará consoante o desejo Teu. Depois que os pandas o haviam circundado, Krishna subiu novamente em sua quadriga. Esporeados por Daruka, os cavalos partiram. Com um olhar fixo, os pandas viram a quadriga de Krishna rapidamente desaparecer ao longe. Uma nuvem de poeira se levantava atrás da mesma, e os 5 irmãos mantiveram seu olhar voltado em direção a Krishna, até que a poeira haviam animado e não mais era possível vê-lo. Satyaki olhava ao redor conforme disparavam em direção a Hastinapura, em virtude do que lhe foi possível ver muitos augouros, tanto terrestres quanto celestiais. Relâmpagos eram vistos no céu sem nuvens, e por detrás forte chuva. Rios corriam em sentido contrário e a terra tremia. Satyaki viu a água jorrar de poços e fogo queimar no horizonte. A atmosfera tornou-se escura e bramidos intensos emanavam do céu, conquanto nenhum ser fosse visível. Embora Satyaki visse tão terríveis presságios, a área em torno da quadriga era calma e serena. Uma brisa refrescante soprava, transportando fragantes pétalas de lótus e gotas de água, e a estrada à frente parecia impecável, livre de irregularidades, espinhos ou qualquer tipo de obstáculo. Passaram por numerosas províncias e foram saudados e enaltecidos por milhares de brahmanas. Os brahmanas adoraram Krishna com oferendas de árguia e flores. Mulheres lindamente vestidas e embelecidas por joias encontravam-se à beira da estrada, ululando alegremente e atirando pétalas de flores e grãos frescos. Krishna parava de modo a saudar as pessoas e receber sua veneração. Ao término do seu primeiro dia de viagem, chegou a Brikashtala, onde passou a noite em uma espaçosa casa oferecida por moradores locais. Trouxeram-lhe toda a sorte de comida e bebida, e ele ofereceu-lhe suas bênçãos. Krishna e Satyaki, por fim, descansaram em grandes e confortáveis camas, assim sob os ecônimos dos brahmanas. Bom, quando Krishna chegou próximo a Hastinapura, uma terrível ventania assolou a cidade. Imensas árvores foram desraigadas e edificações vieram abaixo. Houve ainda outros maus agouros. O céu se enegreceu e trovões ensurdecedores faziam-se ouvir repetidamente. Abutres e corvos voavam em círculo, crocitando ruidosamente enquanto chacais uivavam. Quando informado da chegada de Krishna em Brikashtala, Dhritarashtra soube que Krishna no dia seguinte chegaria ao seu reino, razão pela qual convocou uma assembleia a fim de discutirem como recebê-lo. Com as instruções de Vidura em mente, o idoso rei disse: Krishna pode realizar todos os nossos desejos se o satisfazermos. Dele depende o curso do mundo, porquanto é ele o Senhor da criação, a fonte de todo poder, sabedoria e opulência. Ele é digno de nosso respeito e adoração sob todos os aspectos. Com efeito, se desrespeitarmos-lo, a miséria é que nos resultará. Preparemo-lhes boas-vindas dignas de Deus, dos deuses, aprazendo a sua pessoa de tal forma nossos desejos realizar-se-ão, tão logo ele chegue. Dhritarashtra sugeriu que lhe oferecessem as melhores residências, equipadas com todas as sortes de gozos. Decidiram por fim oferecer-lhe o palácio de Dushashana, o palácio mais opulento de toda Hastinapura. O rei então ordenou que vários tipos de riquezas fossem preparados como presente. Desejo regalá-lo como 16 quadrigas de ouro, cada uma puxada por excelentes cavalos da mesma cor, 8 colossais elefantes e presas similares arados,
com virgens e ao mesmo número de criados homens. Milhares de peles de veado, dispendiosos cobertores e tecidos de seda devem ser apresentados perante Krishna, juntamente com profusas quantidades de ouro e pedras preciosas. Que todos os meus filhos, com exceção de Duryodhana, saiam de modo a dirigirem saudações. Os cidadãos devem emoldurar as ruas, bem apessoadas, dançarinas devem bailar para o seu prazer, e também objetivando seu agrado, belos atores devem encenar, decorar a cidade com flâmulas, festões, guirlandas, e após varrerem todas as ruas, lavem-nas com água perfumada. Amanhã proclararemos um festival em honra a Keshava. Quando Dhritarashtra terminou, Vidura contraveio: ó rei, vossa majestade é respeitado neste mundo como um homem de virtude, anciano em sabedoria e conhecedor do que é certo. Vossa majestade tem o querer de agradar a Krishna. Embora isso seja bom, a motivação de Vossa Majestade, na opinião minha, não é correta. Vossa Majestade deseja conquistar os Jadavas, oferecendo-lhe riquezas, mas Vossa Majestade não concordará com seu real desejo de que Vossa Majestade conceda ao menos 5 vilas aos Pandavas. Todos os esforços e presentes de Vossa Majestade revelar-se-ão inúteis se Vossa Majestade não fizer valerem os direitos de Yudhishthira. Sem dúvidas, o onipotente Govinda sequer voltará a se olhar para as riquezas de Vossa Majestade. Se realmente o quer contentar Vossa Majestade, proceda segundo solicite ele. Haja como um pai deveria agir em relação aos seus filhos. Vossa Majestade não deve ser a causa da destruição de seus próprios filhos em decorrência de uma tolice. Duryodhana olhou para Shakuni e levantou-se a fim de falar. O que Vidura disse no concernente a Krishna é correto. Palavras gentis e presentes não o desvencilharão da causa dos Pandavas, em virtude do que julgo não lhe devemos oferecer quaisquer riquezas. Muito embora Krishna seja digno de toda essa adoração, e mais, simplesmente verá todos os nossos empenhos como sinal de fraqueza. Nossos tesouros a ele presenteados, quando nos rebaixam, não o divergirão de seu propósito da guerra, talvez até mesmo desperte sua ira. Bhima balançou sua cabeça. A ira de Janardana não será controlada segundo a recepção oferecida a ele. Não nos é possível insultá-lo, tampouco conquistá-lo. O que quer que ele deseje acontecerá, e isso não nos é possível deter por nenhum meio. Nossa única opção é agirmos de acordo com sua vontade, ó rei, porque Krishna por certo dirá: somente o que é conducente ao bem-estar de todos os seres, devemos seguir suas orientações, congraçar-se com os Pandavas deve Vossa Majestade, pois ele é o desejo de Krishna. Duryodhana, com seus olhos ardendo em chamas, objetou: nunca me será possível compartilhar poder com os Pandavas. Tenho uma outra ideia. Quando Krishna entre nessa assembleia, capturá-lo-ei, uma vez que o meu prisioneiro, os diados Vrishnis e Pandavas, e com efeito o mundo inteiro, estarão sob meu comando. Temos de pensar em meios efetivos para a concretização desse plano, a fim de que ele nada suspeita. Duryodhana já discutiu o intento com Shakuni e Karna e já fizera arranjos para sua efetivação. Quer a corte anuísse, quer não, encarcerar Krishna parecia o melhor proceder, dado que os pandas jamais ousariam atacá-los se estivessem com Krishna em sua custódia. Quando Duryodhana apresentou sua temerária sugestão, os reis na assembleia suspiraram. Dhritarashtra chocou-se e disse irado: ó criança, não fales dessa maneira, que é contrária à virtude eterna. O mensageiro jamais deve ser objeto de violência. O que dizer de um mensageiro que não é outro senão Krishna, que é o nosso parente e alguém querido a todos nós? Que mal ele alguma vez perpetrou contra os Kurus, certamente não devemos prendê-lo. A furiosa voz de Bhishma explodiu de sua boca: o filho de Vossa Majestade está à beira da eternidade. Ó rei, ele sempre pretere o bem, afeiçoado ao mal, nada obstante aconselhado por numerosos bem-querentes, e Vossa Majestade o segue em seu caminho de irretidão, com o destino certo à ruína.
Ele deixará de existir no instante em que se coloque contra Krishna, quem pode fazer tudo o que queira, sem qualquer exceção. Não ouso permitir que entrem por meus ouvidos sequer mais uma única palavra desse homem pecaminoso. Bhishma deixou a assembleia como um furacão após o que Dhritarashtra encerrou a sessão e, censurando Duryodhana, todos se retiraram. A proposta do príncipe violava toda sorte de decoro e certamente Dhritarashtra se daria a insensatez de apoiar o seu filho. Enquanto deixaram o salão, os reis ministros olhavam para o rei cego que permanecia sentado em silêncio. O que ele diria quando Krishna chegasse pela manhã do dia seguinte? Mahabharata, volume 1, capítulo 46. A missão de paz de Krishna. Depois de transcorrer de uma aprazível noite em Brikasthala, Krishna e Satyaki despertaram antes do alvorecer e deram início à sua adoração matinal. Então, ante o nascer do sol, deixaram a vila e em menos de 2 horas sua veloz quadriga avistou Hastinapura. Multidões emolduravam as rodovias por quilômetros fora da cidade, todos com esperança de ver Krishna. Bhishma, Drona, Kripa e os demais líderes kuros saíram de modo a saudá-lo. Todos estavam vestidos fastuosamente e jubilaram-se ao verem Krishna se aproximando. Ele adentrou a ornamentada cidade, rodeado pelo povo. Ao longo das ruas, Krishna viu gemas engastadas em arcadas e outras estruturas, das sacadas, das altas mansões brancas. Ao longo da rua, donzelas atiravam perfumosas flores sobre a quadriga sua, muitos instrumentos tocados e o sopro de milhares de búzios enchiam o éter. As ruas estavam apinhadas e Krishna apiou de sua quadriga a fim de passar pela multidão. 50 soldados altos e bem armados caminhavam à sua frente a fim de abrirem alas pela aglomeração. Conforme se conduzira ao longo da impecável rua de pedras, Krishna lançava seu olhar em todas as direções e sorria para as pessoas esclarar-me de voz de viva Govinda. Viva Govinda. Se faziam ouvir por todas as partes. Lentamente Krishna conduziu-se até a residência de Dhritarashtra, que consistia em numerosos grandes palácios em torno de vastos jardins. Ele foi guiado pelo interior da majestosa edificação, passando por diversos portais guardados por jovens guerreiros a portarem arcos e lanças. Krishna foi conduzido diretamente a Dhritarashtra na corte real e ele imediatamente o honrou com apropriadas palavras de enaltecimento. O rei recebeu com absoluto respeito e fê-lo sentar-se em um trono de ouro e pedras preciosas e nada menos opulento que o seu próprio trono. 2 jovens criadas dispuseram-se de cada lado ao trono a fim de abandarem a Krishna com abanos chamara. Após Krishna haver sido adorado com os tradicionais ritos de hospitalidade, permaneceu na corte por alguns momentos, trocando informalmente palavras jocosas com os kuros. Decidiu-se que haveria uma assembleia plenária no dia seguinte, no qual viria uma mensagem de Krishna. Então, com a permissão de Dhritarashtra, Krishna deixou a corte e foi à casa de Vidura, de maneira a ver Kunti. Vidura rejubilou-se ao ver Krishna aproximando de sua casa, com seus olhos a transbordarem em lágrimas, prostou-se aos pés de Krishna, levantando pelos ombros. Krishna abraçou-o com afeição. Vidura fixou seu olhar na face de Krishna. É-me indescritível a felicidade que experimento ao ver a tua pessoa. Ele disse, és a recôndita alma de todos os seres corporificados. Sinto-me incomensuravelmente honrado. Vidura convidou Krishna a entrar e, juntamente com sua esposa, adorou-o com amor, indagou acerca do bem-estar dos Pandavas e Krishna contou-lhe todas as novas de Virata. Ficou contente ao ouvir que os Pandavas estavam bem, que tinham muitos aliados. Krishna queria ver Kunti imediatamente. Então Vidura conduziu até as dependências dela.
Quando Krishna entrou em seu quarto, Kunti levantou-se, rapidamente correu até ele, lembrando-se de seus filhos, chorou copiosamente. Então envolveu o pescoço de Krishna com seus braços e deixou-o cascatearem suas lágrimas. Krishna consolou-a, de modo que suas lágrimas gradualmente se fizessem ausentes. Ela levou Krishna para o interior do quarto e pediu que se sentasse em um grande assento coberto por seda branca. Enquanto ela oferecia-lhe árghya, Krishna viu que sua tia emaciara em decorrência dos jejuns e tristeza. Em uma parte de suas espaçosas acomodações, viu Brahmanas conduzindo um fogo sacrificial, com suas vozes percorrendo o quarto conforme entoavam mantras. Uma forma de deidade de Vishnu encontrava-se sobre um grande altar, belamente vestido, decorado por guirlandas frescas. Incensos queimavam sobre o altar e o seu agradável aroma se disseminava pelo ar. Kunti não vira Krishna desde o exílio de seus filhos, sentando-se próximo a ele no grande assento que lhe oferecera, choveu sobre ele suas lamentações, com sua voz sufocada em razão de pesar. Dize-me como estão meus filhos, ó Keshava. Aqueles jovens piedosos, desde a infância, eram apegados a servir aos mais velhos, eram humildes, gentis e sempre desejavam o bem-estar alheio. Não obstante, foram privados do seu reino e enviados para a floresta. Crudelíssimo é o fado. Eles têm a ira e regozijo sob controle, são devotados aos brahmanas e comprometidos com a verdade, a despeito de que, abandonando seus tesouros, viveram em exílio. Isso parte o meu coração, como viveram na floresta ao Krishna depois de haverem residido em palácios repletos de criados, como sobreviveram na selva anteriormente, dormiam nas melhores camas de quartos, muito bem mobiliados e construídos, como lhe foi possível deitarem no chão duro. Ai de mim, muitíssimo padeceram meus filhos, órfãos de pais, desde jovens, tiveram ainda de deixar a sua mãe e todos os seus demais amigos e parentes. Kunti queixou-se demoradamente, descreveu cada um de seus filhos com a altura de sua voz oscilando devido à aflição. Algum dia hei de revê-los? Perguntou chorando. Achyuta, conta-me como esta Draupadi, aquela nobre mulher que me é mais querida que todos os meus filhos e que proferiu a companhia de seus esposos, aquela de seu pai e de seus filhos, parece que a felicidade não é necessariamente obtida como resultado da probidade, haja vista que, malgrado a mais proba de todas as mulheres, teve de vivenciar insuportável miséria. Quando rememoro como foi arrastada pela Assembleia, meu coração experimenta grande agonia. Nada jamais me causou tão imensa dor, arrastada por aquele homem desonrado, cobiçoso e infeliz. Bem diante dos olhares escuros, não encontrou nenhum protetor de tirante Vidura. As virtudes da grande alma Vidura é ornamento neste mundo. A voz de Kunti, crescentemente embargada, por fim tornou-se silêncio. Sentada, Krishna olhou compassivamente para o seu rosto, cortado de lágrimas. Mesmo idosa, continuava bela, com seus traços finos destacados pelo branco tecido de seda, como as viúvas a cobrir sua cabeça, embora jamais se houvesse embelezado desde a morte de Pando. Ainda trazia consigo um esplendor régio, que era visivelmente nobre. Após respirar fundo por diversas vezes, quando se recompôs e continuou: quando nasceram meus filhos, os deuses falaram do céu. Este garoto será o senhor do mundo. Os deuses disseram na ocasião do nascimento de Yudhishthira, no nascimento de Arjuna, a voz celestial predisse que ele massacraria os Kurus em batalha. Não duvido de tais profecias. É chegado o momento de meus filhos mostrarem sua bravura. É chegado o momento pelo qual nasceram todos os kshatriyas. Deves informar ao Yudhishthira que sua piedade decresce a cada dia, enquanto o pecaminoso Duryodhana e seu maligno irmão, o profanador de Draupadi, prosseguirem vivos e sem punição, estará perdendo virtude. Ó Keshava, não me lamento pela derrota dos dados, pela perda do reino, mesmo pela separação dos meus filhos, como eu lamento pela jovem Draupadi haver sido levada diante dos Kurus, trajando uma única peça de roupa para ser insultada. Como eu seria capaz de suportar tamanha desgraça, uma vez que tenho a ti, ó invencível Balarama,
A ti, o invencível Balarama, como meus protetores, bem como Bhima e Arjuna, trata-se de algo realmente estarrecedor. O Mahabharata, volume 1, capítulo 46. Kunti fitava Krishna, ela sabia quem ele era, de modo que tudo aquilo, de alguma forma, era um arranjo de sua autoria. Apesar disso, era difícil entender por que permitira que a casta Draupadi fosse ofendida, por que o perverso Duryodhana fora autorizado a reinar o mundo. Por trás de tudo isso, certamente havia algum plano divino, objetivando o bem de todos os homens. Kunti recordou-se de um provérbio que ouvira frequentemente de Pando: o homem propõe, Deus dispõe. Ela também recebera instruções do grande Vyasadeva e de outros rishis que lhe deram um entendimento transcendental da natureza do Senhor. O Senhor satisfaz os desejos dos homens segundo o que merecem. Por fim, todos os atos de um homem acarretariam reações apropriadas. Embora seja possível ver um homem pecaminoso prosperar enquanto um homem íntegro sofre, o pecado, por fim, sempre traz a ruína e a integridade sempre traz o sucesso. Kunti pouco duvidara que a destruição dos Kurus fosse iminente. Krishna confortou sua lastimosa tia. Ó Kunti, que mulher se compara a ti neste mundo? Nascida em uma família nobre, desposaste um senhor da terra e deu à luz a 5 grandes heróis. Teus filhos são como personificações da virtude. Eles dominam o sono, a preguiça, a ira, o júbilo, a fome e a sede. Eles não desejam nenhum prazer vil ou baixo, senão que a felicidade pertencente àqueles possuidores de verdadeiro poder é tudo o que desejam. Aqueles que são imensamente poderosos buscam ou por extrema felicidade ou por extremo sofrimento, sendo avessos a tudo o que é medíocre. Ou reinam a terra ou praticam um severo ascetismo. Teus filhos fizeram essa mesma escolha. Agora se faz presente o momento de assumir a soberania mundial. Logo os verá em boa saúde, com todas as suas metas alcançadas, instaladas como reis e rodeados de prosperidade. Krishna transmitiu a Kunti todas as mensagens de seus filhos. Consolada por seu verbo, ela respondeu: o que quer que julgues correto, o que quer que desejes, ó Keshava, deve ser feito sem tardar, pois seguramente o maior de todos os bem-querentes és tu. Ó castigador dos inimigos, sei a verdade acerca de tua existência, és o ilimitado Brahman, a pessoa suprema e original, em quem reside todo o poder e toda a opulência. Tudo depende de tua pessoa. Tudo o que dizes certamente acontecerá, porquanto a própria verdade depende de ti. Curvo-me perante tua pessoa e oro que eu possa servir-te eternamente. Ó Govinda, por favor, sê gracioso para comigo. Krishna sorriu e disse mais algumas palavras consoladoras antes de partir. Ele caminhou em volta de Kunti, oferecendo à sua tia o mesmo respeito devido à sua mãe. Deixando as dependências de Kunti, Krishna retornou ao palácio de Duryodhana. Sem impedimentos, passou pelos portões fortemente guardados e chegou ao imenso palácio ocupado pelo príncipe Kaurava. Poderia ser comparado à residência de Indra, aquele palácio, o qual parecia uma gigantesca nuvem e era tão alto quanto uma montanha. A construção de mármore alvo era adornada por incontáveis pedras preciosas e detalhes em ouro. Krishna adentrou e percorreu os amplos corredores que eram decorados com imagens de ouro dos deuses. Ele passou por 3 grandes divisões do palácio, cada uma projetada e decorada com um estilo diferente, e por fim chegou ao salão principal, onde encontrou Duryodhana sentado em meio a 1 milhar de reis e guerreiros. Próximo a ele estavam Shakuni, Karna e Dushashana. Todos eles se colocaram de pé a fim de saudarem Krishna quando este entrou no salão. Duryodhana desceu de seu assento elevado e ofereceu calorosas boas-vindas a Krishna, após que pediu que se sentasse em um grande trono coberto por uma refinada alcatifa de seda e macias almofadas brancas. Uma vez que Krishna estava sentado, ele pessoalmente adorou e ofereceu-lhe o presente tradicional de uma vaca.
Seus irmãos também foram adiante e adoraram Krishna juntamente com os demais monarcas. Encerrados os ritos, Duryodhana uniu as palmas de suas mãos e disse: Sentimos-nos honrados, ó Govinda. O que podemos fazer por ti? Podes considerar todo esse extenso reino e toda a nossa riqueza como teus. Por favor, sê bondoso em aceitar nosso convite de ceares conosco. O palácio do Shashana, superior até mesmo a este meu palácio, preparamos para que sirva de residência para ti. Não comerei contigo, ó herói, tampouco ficarei no palácio do Shashana. Duryodhana sorriu e falou com humildade artificial. Por que rejeita nosso convite, ó Janardana? Não te somos tão queridos quanto os Pandavas? Certamente tens olhos equânimes para os dois grupos. Teu relacionamento com Dhritarashtra é tão próximo quanto teu relacionamento com os Pandavas. Ó Madhava, por obséquio, diz-me por que não aceitarás nossa hospitalidade. Somente aqueles emissários que hesitaram em seus objetivos devem aceitar a hospitalidade oferecida por aqueles que receberam sua mensagem. Ele ergueu seu longo braço e voltou a palma da sua mão para Duryodhana. Depois que houveres satisfeito meu desejo, poderás entreter tanto a minha pessoa como meus seguidores. Esforçando-se para controlar a sua ira, Duryodhana retornou. Não te é condizente nos tratares assim, ó Madhusuda. Quer teus objetivos sejam alcançados, quer não, estamos desejosos de agradar-te com nossa hospitalidade. Nega-nos essa oportunidade sem nenhuma boa razão, ou melhor, entre os homens, por que não nutrimos qualquer inimizade para com tua pessoa? Não nos é possível compreender por que nos despreza desta maneira. Krishna manteve-se grave, jamais abandona a virtude por motivos de desejo, ira, ódio ou apego. Um homem deve comer o alimento de outros quando há amor entre as partes ou se não possui recursos para se manter. Ó rei, tu não me agradas e não careço de recursos. Por nenhum motivo hostilizas os Pandavas desde sua infância, primos estes virtuosos devotados ao bem-estar de todos os seres. Quem quer que hostilize tais homens incensuráveis, hostiliza-me. Aquele que segue a virtude, segue-me. Toma conhecimento de que eu e os Pandavas somos unos, e ninguém nos pode separar. Krishna olhava atentamente, porém sem ira, para Duryodhana, que franziu suas sobrancelhas. Ó Bharata, quem quer que antagonize um homem íntegro, impelido por luxúria e ódio, deve ser tido como o mais abjeto dos homens. Semelhante indivíduo não retém sua propriedade por muito tempo. Em contrapartida, aquele que conquista homens de integridade com serviço e palavras afáveis, muito embora talvez não sejam queridos, torna-se vastamente renomado neste mundo. Tua comida é corrompida pela maldade, motivo pelo qual não comerei. É-me preferível permanecer com vidura e servir-me de seu alimento. Deixando para trás o encolorizado Duryodhana, Krishna retirou-se do salão e retornou à casa de vidura. Todos os curos mais velhos visitaram-no aí. Cada um deles ofereceu-lhe sua própria casa, mas Krishna agradeceu e disse: honrando-me as ofertas. Krishna agradeceu-lhes e disse: honrando-lhe as ofertas, mas ficarei feliz em permanecer com vidura. Krishna e Satyaki alegremente comeram um alimento preparado pela esposa de Vidura depois de haverem primeiramente oferecido uma parte do mesmo para os brahmanas. Terminada a refeição, Vidura disse: Duryodhana não aprecia muito tua visita, ó Keshava. Esse tolo perverso transgride todos os códigos religiosos e, incapaz de aceitar bons conselhos, está fadado à destruição. Em sua opinião, é sábio, mas não segue nada senão seus desejos pessoais. Ele é inimigo mesmo de seus amigos. Porque abandonou a probidade, tem atração pela mentira e é simplesmente um escravo de seus sentidos. Ele certamente ignora teu conselho. Enquanto Vidura falava, sua esposa entrou no cômodo e ofereceu a Krishna ervas e condimentos fragantes para purificar sua boca após a ceia. Ela acendeu incenso e empunhou uma châmara a fim de abanar Krishna. Ele sorriu-lhe e disse que se sentassem com seu consorte. Duryodhana possui completa confiança em Bhishma, Drona, Kripa,
Karna Ashvatthama de Adrata, com seus exércitos apostos, nem mesmo cogita a paz, julgando que os pandas sequer conseguirão olhar em direção às suas forças. Destituído de inteligência, determinou-se inegociavelmente a não restituir nada aos Pandavas. Mahabharata, volume 1, capítulo 46. Vidura não gostava da ideia de Krishna ir à Assembleia dos Kauravas, ciente de que tudo o que fariam seria insultá-lo se não o violentassem brutalmente. Conquanto soubesse que Krishna era transcendental a toda injúria, Vidura, por amor, não queria ver improperado, tampouco queria que os Kurus fossem ainda mais arruinados por reações pecaminosas devido às ofensas. Duryodhana desconfia de tuas motivações. Vidura continuou conforme segurava os pés de Krishna. De modo algum ouvirá as tuas considerações, rodeado por quadrigas elefantes, julga-se invencível. Ele agora considera que o reino é dele, e somente dele acredita que és parcial aos Pandavas. Muitos dos reis que o seguem já se inimizam com tua pessoa. Por temor a ti, alinharam-se a Duryodhana, ó esmagador dos inimigos. Como podes ficar em meio a eles, todos os quais se regozijam ante o prospecto de confrontar os Pandavas? Malgrado conhecedor de tua verdadeira posição, de teu poder e de tua invencibilidade, não consigo ver o propósito por trás de ires a essa assembleia simplesmente a fim de seres ignorado. Minha fala é motivada exclusivamente por amor, reverência, amizade. Meu senhor, qual a utilidade de eu descrever o deleite que me assola quando tenho a oportunidade de ver-te? És a alma suprema, a vida de todos os seres. Krishna abaixou-se e segurou a mão de Vidura. De sabedoria é teu verbo, falastes como um amigo deve falar a um amigo. Tuas palavras conduzem à moralidade e ao bem universal, como o aconselhar de um pai ou de uma mãe. O que dissestes é verdade, mas houve a intenção da minha vinda, inteiramente conhecedor da hostilidade e natureza perversa de Duryodhana, fiz-me aqui presente de modo a fazer algo virtuoso. Aquele que liberar esses homens das garras da morte oferirá grande mérito religioso. Os sábios afirmam que se alguém fracassasse após haver tentado um ato virtuoso, com todo o poder ainda receberá o mérito desse ato. Por conseguinte, com toda sinceridade tentarei o estabelecimento da paz. Esta calamidade tem a sua raiz nos Kurus, pois com Duryodhana e Karna teve início. Krishna levantou-se de seu assento e colocou-se a caminhar lentamente pela sala com seus ornamentos de ouro, joias rutilando sobre a luz das candeias a óleo. Se um homem não tenta salvar um amigo de uma iminente tragédia, não merece ser chamado de amigo. Um amigo deve impedir que seu amigo haja de forma inapropriada, mesmo se para isso seja necessário agarrá-lo pelo cabelo. Portanto, cabe-me tentar dissuadir Duryodhana dos seus propósitos. Caso me trate com desatenção, ao menos saberei que fiz tudo o que um amigo podia fazer. Se o tolo não aceitar minha orientação, terá apenas a si mesmo para culpar pelas consequências. Tampouco alguém me culpará por eu não haver conseguido a paz. No entanto, caso, sem sacrificar o interesse dos Pandavas, eu consiga congraçar os primos, ambos os grupos haverei servido. Se assim não se der, em todo caso, nem mesmo todos os governantes do mundo podem contra mim mais do que pequenos animais em peleja contra um leão enraivecido. Krishna conversou com Vidura ao longo da maior parte da noite, mas descansaram brevemente. Então, quando se aproximou a antemanhã, bardos se reuniram ao lado de fora da casa de Vidura, recitaram hinos do Samaveda, ao acompanhamento de símbolos, tambores e búzios. Krishna colocou-se de pé. Tão logo ouviu a recitação musical, ele realizou suas abluções matinais e procedeu com os seus costumeiros rituais da manhã.
entoando encantamentos ao deus do fogo e adorando ao sol no momento do nascer desse grande astro. Enquanto ainda em suas devoções matutinas, Duryodhana e Shakuni foram vê-lo, com as palmas das mãos unidas, informaram que Dhritarashtra e os demais Kurus estavam no salão da assembleia, aguardando-te assim como os deuses no céu aguardam por Indra. Krishna respondeu que logo estaria desobrigado diante do que Duryodhana disse, que aguardaria do lado de fora. Depois que ele e Shakuni se haviam retirado, Krishna distribuiu caridade aos brahmanas, valendo-se das muitas riquezas que trouxera em numerosas quadrigas com esse propósito. Após haver presenteado muitíssimos brahmanas com ouro, gemas e tecidos finos, preparou-se para dirigir-se à Assembleia Kuru. Daruka buscou a quadriga de Krishna, que chegou à casa de Vidura, anunciado por um forte ribombo. Depois de circunvular o fogo sagrado e os brahmas, Krishna partiu. Krishna, Satyaki e Vidura subiram na quadriga, que rumou para a Assembleia, seguida pela quadriga a transportar Duryodhana e Shakuni. Atrás dele vinham Kritavarna e outros grandes guerreiros, alguns em quadrigas e outros em elefantes. Brahmanas seguiam a pé, entoando orações auspiciosas. E musicistas tocavam seus instrumentos. Milhares de jovens guerreiros vinham atrás, trajando armaduras e carregando espadas, lanças e machados de batalha. As ruas estavam repletas de cidadãos, todos com a esperança de verem, mesmo que rapidamente, o célebre Krishna. As sacadas estavam empinhadas por mulheres que olhavam para baixo, para a quadriga de Krishna. À medida que passava, elas enchiam o caminho dos ventos com um contínuo fluxo de pétalas de flores multicoloridas. Bom, capítulo 47, Obstinação de Duryodhana. No salão, os líderes Kurus reunidos aguardavam com grande expectativa. Quando viram a quadriga de Krishna aproximando-se, todos na assembleia murmuravam entre si, e quando Krishna apeou-se de sua quadriga, fizeram-se ouvir exclamares de Viva Govinda e todas as glórias a Krishna, senhor dos Jadavas. Krishna deu as mãos tanto a Vidura quanto a Satyaki, deixando um à sua direita e outro à sua esquerda. Caminhou para dentro do salão. Dhritarashtra colocou-se de pé, juntamente com Bhishma, Drona, Kripa e outros. Krishna saudou respeitosamente Dhritarashtra, que então lhe ofereceu um trono encrustado de joias. Com a sua visão divina, Krishna viu muitíssimos rishis celestiais chegando do paraíso à Assembleia. Ele disse, numerosos rishis, com a esperança de assistirem ao que está prestes a ocorrer aqui, nesse dia fazem-se presentes. Vede, eis Narada Muni. Oferecer-lhes assentos adequados, pois como algum de nós poderia sentar-se enquanto permanecem de pé. Dhritarashtra ordenou que seus criados providenciassem assentos de ouro. Os rishis entraram no salão como refugentes planetas advindos dos céus e aceitaram os assentos a eles ofertados. Depois que haviam sido devidamente adorados com todo respeito, Krishna assentou-se e por sua vez foi adorado pelos Kurus. Vidura sentou-se próximo a Krishna, um assento coberto por pele de veado branco e ornado com pedras preciosas. Voltados para Krishna, Duryodhana e Karna sentaram-se juntos em um único trono. Ao mesmo tempo em que monarcas acomodavam-se, os brahmanas recitavam hinos védicos de maneira a invocar uma atmosfera auspiciosa. Gradualmente silenciaram-se todos. Com todos os olhares sobre si, Krishna, sentado em seu trono, parecia uma gema negra em uma peça de ouro. Havia indefectível silêncio no salão enquanto todos o aguardavam falar. Krishna voltou-se para Dhritarashtra e disse que haja paz entre os Kurus e os Pandavas, ó Bharata. Que nenhum herói seja morto em nenhum dos lados, apenas com esse objetivo estou aqui, ó rei, nada mais tenho a dizer. A voz de Krishna fazia a assembleia pensar no suave trovão das nuvens de chuvas outonais. Todos os olhares mantinham-se fixos nele, ó rei. A vossa majestade sabe, assim como eu sei, a causa da presente situação. A paz encontra-se nas mãos de vossa majestade.
o que é uma imensa responsabilidade. A dinastia de Vossa Majestade é renomeada por sua virtude e nobreza. Os curos são especialmente famosos por seu conhecimento escritural, boa conduta, gentileza, compaixão, indulgência e veracidade. Vossa Majestade não deve permitir que essa distinta herança seja maculada, dado que Vossa Majestade é o líder dos curos. Tem Vossa Majestade de arcar com a reação de quaisquer atos pecaminosos que cometam. Uma calamidade agora afronta a linhagem de Vossa Majestade em decorrência da conduta dos curos. Se Vossa Majestade não a deter, o monarca, o mundo será destruído. Krishna relanceou Duryodhana, o príncipe parecia distraído, desviando seu olhar de Krishna e alisando o próprio rosto com a sua mão repleta de joias espelantes. Krishna prosseguiu: rei, os filhos de Vossa Majestade não estão considerando a moralidade, tampouco o benefício, pois são perversos escravos da avareza. Eles estão sendo injustos com seus próprios amigos. Não acredito que a paz é algo tão difícil de ser obtido, senão que depende de Vossa Majestade e de mim. Vossa Majestade deve ordenar, e os filhos de Vossa Majestade devem obedecer. Os pandas jamais ignoram um conselho meu, portanto, estabeleça os filhos de Vossa Majestade no caminho da paz e farei o mesmo em relação aos pândavas. Considere tudo cuidadosamente, ó soberano, mesmo se Vossa Majestade deseja reinar. Este mundo é melhor Vossa Majestade se conciliar com os pândavas do que o ter como antagonistas. No momento presente, veem Vossa Majestade como a personalidade mais velha e adorável. Eles servirão e protegerão Vossa Majestade, em consequência do que nem mesmo os deuses poderão Vossa Majestade atacar. Vossa Majestade não encontrará melhores aliados que os pândavas. Com eles ao seu lado, Vossa Majestade liderará tropas encabeçadas por Bhishma, Drona, Kripa, Karna, Ashvatthama, Yudhishthira, Bhima, Arjuna e muitíssimos outros grandes heróis. Onde está o nécio homem que se apresentará para um combate contra tão formidáveis guerreiros? O rei cego permanecia sentado com sua cabeça baixa. O discurso de Krishna era como esperança, mordaz, doloroso e expositor da verdade. Sua garganta viu-se ressecar e pediu por água conforme Krishna continuava. Por outro lado, ó rei, que benefício acarretará uma peleja contra os pândavas? Que mérito Vossa Majestade espera de um arranjo para que tantos homens se encontrem com a morte, ao melhor dos Bharatas? Apenas imagine o que Vossa Majestade sentirá quando receba as notícias das mortes em ambos os lados. Inexiste a possibilidade de ambos os grupos sobreviverem à guerra, senão que os reis de Vossa Majestade aqui vê os reis em Virata matar-se-ão sem qualquer misericórdia, tomados de fúria. Ó Imperador, resgata-te os da morte e salve este mundo do desastre. Deixe que os semideuses de afeição que Vossa Majestade... Deixe que os sentimentos de afeição que Vossa Majestade um dia nutriu pelos pândavas mais uma vez inundem o coração de Vossa Majestade. Trago-os aqui como filhos de Vossa Majestade, de acordo com a retidão mundana. Tais garotos órfãos de pai merecem a proteção de Vossa Majestade, especialmente na aflição. Agora peço que ouça a mensagem que enviaram a Vossa Majestade, mensagem esta que repetirei aqui na Assembleia conforme o pedido deles. Krishna repetiu o que Yudhishthira dissera momentos antes de Krishna partir. Ao comando de Vossa Majestade, vivemos por 13 anos em exílio, acreditando que Vossa Majestade fosse manter a sua palavra, ó Rei. Assim como cumprimos parte do nosso acordo, pedimos que Vossa Majestade também cumpra a parte que cabe a Vossa Majestade. Imensamente nós sofremos e agora desejamos retornar ao nosso reino. Ó Bharata, Vossa Majestade conhece os princípios da retitude. Haja em relação a nós, assim como um pai deve agir em relação aos seus filhos. Agiremos como filhos de Vossa Majestade, não nosso superior adorável. Vossa Majestade é. Caso identifique Vossa Majestade que não estamos cumprindo esmeradamente nossos deveres, não deixe de nos corrigir. Ó Rei, estabeleça-nos no curso correto e siga pessoalmente o excelente caminho da virtude.
Desconfortável, Dhritarashtra mexia-se sua culpa por haver tratado inapropriadamente os filhos de Pando incomodava mais do que qualquer outra coisa. Eles haviam sido levados para ele quando crianças, após haverem perdido seu pai. Era verdade que jamais deveria vê-los discriminados dos seus próprios filhos. Esta era certamente seu mais grave pecado, haver negligenciado e até mesmo suplicado aqueles dignos de sua proteção. Haver negligenciado e até mesmo supliciado aqueles dignos de sua proteção. Lágrimas escorriam de seus olhos cegos à medida que Krishna continuava. Em uma assembleia em que a retidão foi superada pelo vício, é dever dos membros dessa assembleia extirpar, segundo a qualquer custo. Se o vício não for extirpado, o mesmo matará todos aqueles que participaram da Assembleia. Se o vício prevalece a retidão e a mentira prevalece a verdade, aqueles que isso permitem arruinar-se-ão. O que mais resta a Vossa Majestade, se não devolver aos Pandavas seu reino, prosseguiu Krishna. Desejo tanto bem de Vossa Majestade como o Senhor para os Pandavas. Se minhas palavras transportam verdade, que os Kurus confirmem e libertem a ordem Kshatriya dos grilhões da morte. Torne o generoso e honrado Yudhishthira aliado de Vossa Majestade. Não destrua esses reis em prol do vício, tampouco deve a Vossa Majestade destruir a moralidade em prol da assim chamada felicidade. Não fica bem a Vossa Majestade confundir o bem com o mal e o mal com o bem. Ó soberano da terra, contém os filhos de Vossa Majestade, príncipes estes excessivamente cobiçosos. Os filhos de Kunti estão prontos para servir Vossa Majestade e lutar por Vossa Majestade. Esse é o meu conselho, agora cabe a Vossa Majestade proceder segundo melhor entenda, ó Rei.